profeta Joel, esse profeta bem aqui. E eu vou começar, irmão, falando aqui, trazendo um cronograma, um esboço do livro, porque isso é interessante para a gente entender o formato e como é que os estudiosos colocam para a gente entender a questão das profecias. Como é que a gente vai conseguir entender o formato desse livro aqui? Bom, olha só, a mensagem praticamente, elas são duas profecias no livro todo. O livro tem 3 capítulos, ela tem 2 mensagens, 3 mensagens para falar com o povo. Esse profeta aqui, provavelmente, Stanley Ellis fala que ele foi profeta de Judá, por causa das características do livro. Existem 14 profetas Joel na Bíblia, ou melhor, 14 nomes Joel na Bíblia. E não se sabe absolutamente quase nada desse homem aqui. Só sabe que ele é filho de Petuel. Só isso. Tirando isso aqui, não se sabe absolutamente nada desse homem. Só que o livro dele, irmão, ele vai falar aqui, primeira mensagem, desolação de Sião no dia do Senhor. Do capítulo 1, verso 1, do 2 ao 17. Aí ele vem dizer, a desolação pelos gafanhotos, invasão dos gafanhotos, convite do Senhor e desolação pela estiagem. Na verdade, Deus ele vai usar na boca deste homem, na profecia deste homem aqui, 3 pontos. Ele vai trazer o exemplo dos gafanhotos, né? Que as igrejas neopentecostais falam que é o demônio no bolso do dizimista, e os irmãos acreditam nisso. E o segundo ponto é estiagem. Deus vai mexer, os gafanhotos eles vão falir a nação, vai mexer com a agricultura, vai mexer com a economia. Se o gafanhoto comer a minha vinha, não tem vinho, né? Se o gafanhoto comer as plantações, não tem plantação. Então, o que acontece? Deus vai usar os gafanhotos. Por exemplo, João Calvino dizia que os gafanhotos, eles não eram literais. Isso é uma interpretação de João Calvino. João Calvino dizia que os gafanhotos, eles não eram literais, mas que eles estavam representando as nações, algumas nações. Apesar de Israel, ou melhor, de Judá aqui, não ter aquele confronto da Síria, Egito e Babilônia, mas eles tinham pequenas nações que nós vamos ver aqui na frente que perturbavam eles. Era aquela coisa, Deus deu paz. Na verdade, presta atenção, esse profeta aqui, ele não é contemporâneo do profeta Amós. Estima-se que a profecia de Joel, ela aconteceu 40 anos antes ou 60 anos antes que Amós apareceu. Ele é anterior ao profeta Amós. E esse período aqui é um período que Israel está passando assim por um intercâmbio. Por quê? Não tem um templo adequadamente perfeito. Atalia está reinando, porque a data mais estimada do livro é 825 a.C. Então Israel vive sim um momento bom financeiramente, mas não vive um momento tão bom religiosamente. Tanto que entende-se que esses gafanhotos, a estiagem, as desolações que o Senhor permitiu e as nações que estão vindo ao encontro desse povo aqui, foi Deus dando ali um apertozinho de chave para que o povo não esquecesse que ele era Deus. E vai ter a convocação profética, como quase tem em todos os livros, olha só. Então a gente tem aqui a invasão dos gafanhotos, o convite do Senhor. Que convite é esse? Ainda no capítulo 1, abre a sua Bíblia aí no livro do profeta Joel, por favor, é um livro bem pequenininho. Ainda no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 20, se você observar, é o profeta chamando o povo ao arrependimento. Vocês não querem se converter? Então vai lá, cortador, migrador, devorador e destruidor. Só que se você prestou atenção na narrativa do livro, irmão, o devorador, cortador, migrador, devorador e destruidor, os 4 gafanhotos, foram mandados pelo próprio Deus. O texto, na profecia do profeta, ele diz assim, o meu exército que eu enviei contra vós. Eu achei muito fantástico uma palavra do Edson, quando ele fala que Nabucodonosor só empunhou a espada do Senhor. Quem estava trazendo o juízo não era a Babilônia, era o próprio Deus, cumprindo todas as profecias que ele falou na boca dos profetas. No final dessa aula aqui, daqui a pouco, eu vou trazer um cronograma de 8 profetas, que é um cronograma de como foi o resumo das mensagens desses profetas. Que profetas? Isaías, Obadias, Joel, Zacarias, Malaquias, 8 profetas. Qual é a suma da profecia deles? Na verdade, irmão, quando você olha para os profetas, e o ministério profético eu sempre falo, eu não gosto muito de comparação com o profeta. Quando alguém me fala, pastor, o senhor é profeta, eu não sou profeta, irmão. Viu? Não sou profeta, estou longe de ser profeta, porque eu entendo biblicamente,
estudando sobre profecia, sobre profeta, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o ministério profético ele está a anos-luz da gente. Por quê? Porque esses camaradas eram o seguinte: o que era um profeta? Era alguém que chegava para acabar com a festa de todo mundo. Esse que era um profeta. Tipo assim, o povo está vivendo sem Deus, o povo não quer nada, e o profeta chegava lá: olha, se convertam. Se vocês não se converterem, vocês vão morrer. Esse que era o profeta. O profeta era o estraga-prazer. Era aquilo que falava que o povo não queria ouvir, mas aquilo que Deus mandava. Então, esses homens tiveram esse compromisso. Outro ponto, desolação pela estiagem. Deus mexeu aqui na agricultura, desolação profética no dia do Senhor. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Perfeito. Olha só, o Senhor dirige o seu exército devastador. Quem é que está dirigindo o exército? O Senhor. Você presta atenção, não é a Síria, não é o Egito, Filístia, Edom, Judá, Israel, é o Senhor. Deus é soberano, e isso é visível. O Senhor protege o seu povo arrependido. O Senhor protege. Amós está falando o seguinte, capítulo 2, versículo 12 ao 17 do livro, ele diz assim: olha, só há uma maneira disso cessar. Se arrependam, se convertam, deixem os seus maus caminhos. Irmão, mudou alguma coisa hoje? Não mudou. A mensagem continua a mesma, só mudou o tempo. Outro ponto, livramento de Sião no dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui, como o irmão Marcos falou, capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículo 31, vamos ler aqui, Joel, capítulo 2, versículo de número 18, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Capítulo 3, versículo de número 21. Eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Leia lá o capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível. É o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? O capítulo 2, que ele começa falando do dia do Senhor, é uma profecia escatológica, ou presente, futura, que vai vir a punição de Deus se o povo não se converter. Olha só, capítulo 2, versículo de número 13 e 14, leia para você entender a mensagem, ele vai dizer assim, ó, vamos ler desde o versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgue o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia, você tem que entender se mudar de ideia aqui, porque Deus é imutável, tá? Isso aqui é um antropopatismo. Quanto ao mal que havia anunciado, aí o versículo 14. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia. Ou seja, Amós está dando uma dica para o povo. Olha, Deus lançou uma palavra de juízo contra vocês. Os gafanhotos já estão aí. Olhe para mim aqui, irmão. Os gafanhotos já estão aí. A estiagem, a agricultura de vocês já está mexida. As nações, Egito, Filístia, Edom, algumas nações ali pertinho de onde ele estava, já estão perturbando vocês. Não tinha uma nação gigantesca, mas tinha aquelas nações chatas. É aquele famoso probleminha que Deus deixa na tua vida e não resolve. Que se ele resolver, tu esquece e tu fala assim, louvado seja o meu nome, e tu não fala, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus falou o seguinte, olha, eu já mexi aqui na agricultura de vocês, os gafanhotos já estão aí, mas tem uma solução, se convertam. Deixa o pecado de vocês. Aí é engraçado que ele vai dizer assim, ó, talvez, quem sabe, Deus vai mudar de ideia. Vamos lá. Então a gente tem aqui esse dia do Senhor. Muito bem. Prosseguindo. Passa lá para mim, por favor. Espera aí, rapidinho. Esse controle aqui está desviado. Aí, olha só. Pronto. Livramento por meio do arrependimento. Capítulo 2, versículo 18 ao versículo 27. Ele vai falar assim, ó, a ação do Senhor revogada. O julgamento do Senhor vai ser revogado e eles vão viver de novo a prosperidade se eles obedecerem à voz do Senhor. Ponto 2. Livramento por meio do derramamento do Espírito. E a proclamação será universal a ser oferecida.
e sinais incomparáveis a serem feitos. Então, praticamente, esse aqui é o esboço do livro. Aí eu tenho aqui o último capítulo, que é o capítulo 3, que ele vai falar da salvação universal. Todo aquele que invocar, está se referindo à raça humana, tá? E aqueles a quem o Senhor chamar, escolha divina. Esse aqui, então, é o esboço do livro. Capítulo 3, ó. Capítulo 1, 2 e o capítulo de número 3, tá bom? Esse aqui é o livramento por meio da vinda do Messias. Israel vai ser congregado novamente entre as nações. Os exércitos do mundo vão se reunir no Armagedon e o exército do Senhor esmaga os iníquios. Beleza? E o último ponto, a presença do Senhor habita em Sião. Esse aqui é o livro, ou melhor, é o esboço do livro do profeta Joel. Então vamos lá. Joel significa Iavé é Deus. Tá? Joel significa Iavé é Deus. É um nome composto, tá? De El e Iavé, lá está ali, ó, YHWH, tetragrama, né? 2 letras significam amor e 2 letras significam justiça. E esse aqui, ele é o profeta que escreveu esse livro. Como eu disse, a única coisa que se sabe desse homem é que ele é filho de Petuel. A única coisa. Ele não se sabe absolutamente mais nada desse profeta aqui. E o conteúdo do livro vai indicar que o profeta Joel profetizou no reino de Judá e que provavelmente também ele poderia ter sido um sacerdote. Tá? Esse é o Joel, então, que significa Javé é Deus, ou Iavé é Deus, profetizou no reino de Judá, e ele pode ter sido também um sacerdote. E como eu falei outrora, 14 pessoas têm esse nome, Joel, na Bíblia. Amém, irmãos? Muito bem. Cenário histórico. Olha só, a data que foi escrita. Existem 2 datas. A data mais concebida pelos estudiosos, que esse livro foi escrito em 825 a.C. Outros críticos optam por 350, mas a data mais provável é 825. Por quê? Porque ele faz referências ao templo, ele faz referências ao culto, então provavelmente ele ainda observou o templo que caiu em 586 ali pela Babilônia, né? Então provavelmente esse livro foi escrito nessa data aí. Outro ponto, ele é um profeta menor, você entendeu por que é menor, e ele não tem data específica. Por exemplo, esses profetas aqui, ó, vocês podem observar aqui, ó, Jonas, Obadias, Naum, Abacuque e Malaquias. Não se tem, biblicamente, uma data específica para a escrita dos livros desses profetas. E o profeta Joel se encaixa nesse rol. Então, não se tem uma ideia em que momento esses profetas aqui profetizaram. Sendo que você pode pegar um livro de teologia do Antigo Testamento e ele pode dar uma data. E você pode pegar um outro livro e ele pode trabalhar com uma outra data. Eu sempre falo para os meus alunos do curso teológico e para os irmãos aqui na igreja nos ensinamentos que a datação dos livros, irmãos, a gente não afirma. A gente sempre trabalha com cerca de. Cerca de, porque a gente não sabe a data exata, tá bom? Então não é bom afirmar. Isso acontece até mesmo em livros do Novo Testamento. Por exemplo, você pega a Bíblia de estudo, ela data Mateus de 65 depois de Cristo. Você pega uma outra Bíblia, ela data Mateus de 58 depois de Cristo. Então não tem um consenso ali, tá bom? Mas eles têm uma data aproximada que dá para pregar alguma coisa. Muito bem. Olha só. Prosseguindo. Esse então é o cenário histórico. Cenário político. Nós temos 2 cenários políticos. Nós temos um cenário político nacional e um cenário político internacional desse livro. No nacional, o povo de Judá estava passando por um período de reconstrução. Estava aqui, ó, essa famosa mulher que é a Thalia, está ali a data do reinado dela mais ou menos, tá? E nós sabemos que essa mulher foi um demônio, irmão, tá? E não é nada contra as mulheres, ela foi um demônio, uma mulher que assumiu o governo de Judá e fez coisas terríveis ali em Judá. E o cenário, então, é esse. Judá está passando por um período de reconstrução, só que, presta atenção, não tem nenhuma nação lutando pela hegemonia do mundo. Eu preguei aqui domingo, eu acho que foi domingo, sobre... Qual foi a mensagem, meu Deus, que me falhou a memória aqui? Jeremias, Lamentações de Jeremias. E eu falei que quando Jeremias estava profetizando, tinham 3 nações que estavam disputando o poder do mundo. Síria, Assíria, na verdade 4. Síria, Assíria, Egito e a Babilônia. E a Babilônia engoliu todo mundo. Só que diferente desse cenário de Jeremias, aqui em Joel é diferente. Não tem nenhuma nação disputando esse poder. Então, Judá está de boa. Tem prosperidade,
tem algumas coisas. O Senhor já começou a apertar o eixo, mandando os gafanhotos, já começou a apertar o eixo, mexendo na estiagem, na agricultura, e deixou com algumas nações ali na sola do sapato. Vocês vão já ver quais são essas nações. No cenário internacional, eu acabei de falar. Porém, olha só, essas são as nações aqui que Deus deixou ali no sapato deles, ó. É tipo um alerta, era Deus dizendo assim, ó, eu estou aqui. Se você não se converter, eu mando o gafanhoto. Se você não se converter, eu mexo no bolso de vocês, na agricultura. E se você não se converterem, tem Tiro, tem Sidom, tem Filístia, tem Edom e tem Egito, que eram aqueles inimigozinhos enjoados que não tinham o poder de destruir, mas tinham o poder de incomodar. Viu? Ou seja, Deus estava deixando, olha o cenário nacional não é bom. Outra coisa, entende-se que por causa desse momento de Atalia, o templo não foi reconstruído e restaurado perfeitamente o seu culto. Então, estima-se que eles não viveram um período de santidade muito bom. Estavam vivendo como crente Raimundo. Iam no culto como queriam, estava igual aqui na igreja. Iam no culto como queriam, vindo de vez em quando, congregavam do jeito que queriam, e Deus estava ali só de olho. Olha, eu estou olhando vocês aqui. O dia do Senhor está vindo aí. Vão, olha que coisa maravilhosa. Deus é tão bom que Ele levanta um doido. O profeta é doido, irmão. O cara sair da zona dele de conforto. Uma coisa muito interessante, abre aspas, eu quero falar aqui. Eu estava vendo um comentário sobre o livro de Joel, e ele falou algo muito interessante. Ele falou, o profeta Joel, ele se baseou em literaturas passadas. Então, provavelmente, por exemplo, Miqueias profetizou 20 anos antes de Joel. Isaías foi anterior a Joel. Então, Joel observou, ele vai citar aqui em Joel uma passagem lá do Êxodo. Então, a gente já vai observar que Joel teve acesso. Olha que coisa linda. Para basear a sua profecia para o povo de Judá, ele vai citar Moisés, ele vai ter acesso às profecias de Isaías, de Miqueias e de alguns outros profetas. Está vendo como um profeta gosta de Bíblia? Tem uns profetas aí que não gostam de Bíblia. Esse profeta aqui, para profetizar, ele se baseou em literaturas passadas para levar uma mensagem para esse povo aqui. Agora, presta atenção. Já que Deus permitiu isso aqui, eu tenho também um cenário religioso. O período da adoração a Baal tinha terminado. Beleza? Aqui, Jeú e Joiada, eu preguei uma mensagem sobre Joiada aqui também. Jeú e Joiada, Jeú em 841 e Joiada em 835, fizeram uma espécie de purificação religiosa. Não tinha mais tanto altar, Baal não tem mais força, tá? Ou seja, Israel tem tudo para servir a Deus. Mas quem disse que eles queriam? O homem só presta para ser salvo mesmo. Amém, irmão? Aí o que acontece? O templo não foi restaurado adequadamente e os gafanhotos, só que Deus falou assim, vocês não querem? Gafanhoto, vai lá. Gafanhoto não deu jeito, vai lá a estiagem. A estiagem não deu jeito, os inimigos locais vão lá. Ou seja, por que aconteceu isso? É aquela válvula de escape de Deus. Irmão, olhe para a sua vida aí. Eu sei que tem alguma coisa na sua vida que faz com que você esteja aqui. Amém ou não amém? Pode ser uma enfermidade, um boleto atrasado, um filho que está te dando problema, um marido que está te dando problema, um esposo, uma esposa. Alguma coisa faz com que nós sintamos a necessidade de estar diante de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que o nosso coração seja convertido para Ele verdadeiramente, independente de qualquer situação, em qualquer circunstância. Por quê? Presta atenção. Não tem Baal. Então eles vivem um momento de culto bom. Só que eles estavam indo para o culto praticamente por ir. Não tinha uma adoração verdadeira, não tinha uma santidade verdadeira, não tinha um compromisso com Deus verdadeiro. Só que Deus conhece o homem melhor do que ele, irmão. E Deus falou, Joel, vai lá, levanta e diz para ele, olha, quem está falando aqui, Joel significa Javé, o Senhor, né? Eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus está falando assim, eu vou mandar o gafanhoto. Aí o povo não queria vir para o culto. Vem, migrador, vem, destruidor, vem, cortador. Aí o cara procura a congregação rápido, irmão. O objetivo do livro de Joel. Tem dois objetivos esse livro. Um histórico e um profético. Primeiro, histórico. Chamar Judá ao arrependimento com uma reação adequada aos julgamentos do Senhor. Para que uma calamidade maior, escute isso, irmão. O que é pior? Um gafanhoto na tua horta, uma agricultura que não dá certo, uma nação que está te perturbando ou perder a tua salvação.
A palavra, as pessoas se confundem, foi o que o irmão Marcos, o diácono Marcos, colocou muito bem aqui no altar. Tem gente que não gosta de receber uma palavra de exortação, quando na verdade a palavra de exortação é um pai amoroso querendo consertar um filho para não perder o filho. Os profetas não acharam, irmão, eu garanto a você, que se Deus mostrasse para você o ministério que Ele te entregou, e você soubesse o futuro, você não aceitaria. Você não aceitaria. Por quê? Porque o ministério ele vem junto com represália. Olha, Paulo, eu te chamei para ser o apóstolo dos gentios, primeira parte do versículo. Que maravilha, top. E para padecer pelo meu nome. Essa parte a gente não quer. Então os profetas, eles eram homens que saíam da sua zona de conforto, né? Que deixavam de participar de coisas para entregar. É o atalaia, aquele que recebe a mensagem e não muda. O objetivo profético, apresentar o futuro dia do Senhor. Sabe o que Joel descobriu nesse livro aqui, irmão? Que a misericórdia de Deus, a sua fidelidade, era muito maior do que o seu juízo. Ele estava todo o tempo pedindo para o povo, se convertam, ainda há tempo, olha, o dia do Senhor vai vir. Irmão, há uma passagem aqui, deixa eu só encontrar aqui para você, está aqui, ó, capítulo 3, versículo de número 1 e 2, vamos ler esse texto aqui, e eu te explico. Capítulo 3 de Joel, versículo 1 e versículo 2. A epígrafe do capítulo 3 diz, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. E olha o que ele vai dizer. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Sabe o que eu acho interessante? Olhe para cá rapidamente, segura no 1 aí. Todas as profecias que você for olhar, Deus vai começar. Ó. Isaías começa com um machado. Ele está amolado o machado. Isso, eu não quero saber das festas de vocês, eu não quero cabrito, eu estou cansado. Amós, as festas de vocês me dão cansaço. E todos os profetas, mas no final de Amós, no capítulo 9, restauração de Israel. Todos os profetas que vão bater, eles vão terminar a profecia dizendo que Deus vai restaurar, que Deus vai salvar o remanescente, que Deus vai trazer uma palavra de gozo e de alegria. Isso é unânime em todos os profetas. E aqui ele vai começar a dizer, nesse capítulo 3, já é a restauração de Judá. Ou seja, parece que alguém entendeu e ele está dizendo, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá, era para você ter dado um glória a Deus, e de Jerusalém, aí ele fala, ó, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, guerra do Amargedom. Viu? Isso aqui é escatológico, está se referindo à batalha final do Amargedom. Aí ele diz, ó, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre... Sim, aí ele vai explicar tudo aqui no capítulo 3, o que fizeram com a nação de Israel. Então Deus está falando para Joel, vai lá e apresenta para eles o que está vindo. Irmão, olha que Deus poderoso, isso é a nossa sorte. Como Deus sabe o amanhã, Ele quer nos poupar de coisas que Ele sabe que vai acontecer. Então o que a gente tem que fazer, pastor? Ouvir. Irmão, você já parou para pensar, olha para mim, deixa eu abrir aspas em algo muito interessante aqui. A aula é didática e tem que ter aplicação também. Você já parou para pensar a valia e a riqueza que o ensinamento bíblico pode trazer para todas as áreas da tua vida? Por exemplo, a gente lê um livro desse aqui, por exemplo, eu vou pesquisar um livro desse pequeno, 3 capítulos, aí eu começo a entender o cenário político, o cenário cultural, o cenário religioso, o enredo do livro, e automaticamente eu vou tirar lições que vão falar em todas as áreas da minha vida. E se cumpre o que Oséias disse, o meu povo padece por falta de conhecimento. E nós somos um povo crente, nós não, porque nós gostamos de Bíblia, nós que estamos aqui, gostamos de Bíblia e gostamos de ensinamento. Presta atenção, a vida espiritual de uma igreja não é medida nunca num domingo. No domingo vem todo mundo. No domingo já é rotineira. A vida espiritual de uma igreja é medida numa escola bíblica e no culto de ensino. É aí que nós sabemos como é que essa igreja está espiritualmente. Porque só vem a reuniões como essa, pessoas que já entenderam o propósito, o que Deus fala através da sua palavra, e pessoas que verdadeiramente honram aquilo que as Escrituras dizem. Então você pode observar que é um problema crônico das igrejas no Brasil, a questão do ensinamento, principalmente nós que somos pentecostais. Parece que tem uma luta, uma barreira muito grande com isso. Agora eu te pergunto, por exemplo, olha aqui para mim, um exemplo.
Uma pessoa chega diante de você e fala assim, pastor, desculpe, eu estou com um problema no meu casamento, ore por mim. Eu, como pastor, não posso negar a oração para ninguém. Não posso. Meu papel como sacerdote é instruir e orar. Se eu não fizer isso, eu estou errando biblicamente. Beleza. Mas, irmão, escute, as pessoas pensam que a oração, ela tem tipo um poder, ou uma purpurina, alguma coisa, uma vara mágica, que se o pastor orar assim, pô, vai mudar aquela situação. A oração contribui? Claro. A Bíblia ensina a orar? Sim. Mas o casamento vai ser reajustado como? Com ensino bíblico e teológico. É aqui que o marido vai aprender a tratar a esposa, é aqui que o marido vai aprender a tratar o filho, é aqui que o marido vai aprender a ser sacerdote, e é aqui que a esposa vai aprender a fazer o papel dela. Então, se um casal não querer mergulhar dentro das Escrituras, sabe quando eles vão ter uma família saudável? Tu pode procurar todas as campanhas de Belém do Pará. Todos os anjos, todos os profetas, todos os querubim, todas as vigílias, não vai dar certo. Eu estou te poupando para te não estar correndo à toa atrás do vento. Então, tu quer melhorar? Presta atenção. A Bíblia quer que nós chegamos a um nível que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Viu? E é muito triste, irmão, quando uma pessoa já está numa igreja há muito tempo e uma coisa tão simples ela não sabe dizer, ela não sabe sair daquele problema. Por quê? A gente percebe que aquela pessoa está com uma geladeira cheia de alimento, de comida de todo jeito, mas ela não se alimenta. E Deus falou assim, não, vai lá, olha, eu conheço o futuro. Eu governo tudo, eu sou soberano. Fala para eles que está vindo um dia aí, eu vou prestar conta com todas as nações, Joel. Meu Deus, irmão. E o profeta vai lá. E na maioria das vezes, pode ler 39 livros do Antigo Testamento, principalmente o livro dos Reis, o livro das Crônicas e o livro de Samuel, que é onde estão essas histórias, os livros históricos. Você vai observar que quando os profetas vinham com a mensagem de Deus, era o que o povo fazia? Rejeitava. Irmão, eu fiquei pasmo. Quando eu fui estudar para pregar sobre Lamentações aqui, Gedalias, eu lia antes Jeremias. E eu fiquei pasmo com uma passagem de Jeremias. Irmão, isso aí mexeu comigo, de verdade. Olha só, Jeremias falou assim, Nabucodonosor está vindo aí. Ninguém acreditou nele, ninguém. Falava para ele, tu é doido. Batiam nele, jogavam ele na... Certo dia, Nabucodonosor bateu na porta do muro. Viram que era Deus na boca dele. Olha o que o texto bíblico diz, meu Deus. Ele sitiou Jerusalém por 2 anos. Quanto tempo? E Jeremias está aqui dentro, a profecia está aqui fora, cumprindo no olho do povo, e o povo ainda não crê no que Jeremias fala. Então diz, Nabucodonosor já vai ultrapassar a muralha, e eles falam para Jeremias no texto, está vendo? É tu que trouxe isso para cá. Olha aí, irmão. Você está vendo isso? Olha a missão de um profeta, de alguém que trabalha com a verdade, de alguém que trabalha com as Escrituras. Então você pode escolher. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua carta, ele disse algo muito interessante. Ele falou assim, ó, no final dos tempos, nós estamos vivendo isso, em cores e som. No final dos tempos, a palavra, a sã doutrina, o termo que ele usa, vai gerar comichão nos ouvidos de algumas pessoas. Incomoda, irmão, incomoda. Porque, ei, pastor, eu olho a minha horta lá, cheiro verde está dando à toa, cebolinha, alface, tudo de boa, eu tiro, não sou fiel ao Senhor, uso, não abençoo o meu próximo, não sigo nenhum preceito da lei, eita, glória a Deus, como é que eu vou dizer que o diabo não está comigo? E Deus está olhando lá de cima e fala assim, migrador, vai lá, migrador, e migrador vem. Só que tem gente que tem um coração tão duro que 4 gafanhotos não é suficiente. Dá um glória aí, irmão. Isso. 4 gafanhotos não é suficiente. Aí ele fala assim, tá bom, estiagem, para. Eu mando na chuva não chove mais, eu quero ver da planta aí. Não nasce. Mas tem gente que tem um coração tão duro, que nem um gafanhoto, nem a estiagem dá jeito. Aí ele fala, Filístia se levanta, Egito se levanta, Edom se levanta, Síria se levanta. Tem gente que tem um coração tão duro, que nem as nações inimigas dão jeito. Aí o que faz, pastor? Como diz o homem, só matando, irmão. Não tem jeito mesmo. Olha só, vamos lá. Observa. Joel, essa expressão, dia do Senhor, os estudiosos, eles dizem que Joel tomou ela do profeta Obadias. Obadias usou, eu falei Miqueias outra hora, né? Obadias. Usou essa expressão, dia do Senhor,
20 anos antes de Joel. Então, provavelmente, Joel pegou, não é plágio não, tá? Mas ele achou bonito o profeta usar, e ele usou essa expressão do profeta Obadias. Muito bem. Profeta do derramamento do Pentecostes. Nós estamos terminando. Faltam 3 slides para a gente terminar. São 9 horas. Olha só. O profeta do derramamento. Pedro e Paulo citaram essa profecia aqui, tá? A famosa profecia de Atos 2, que é o trecho de Joel, capítulo 2, versículo 28, ao versículo de número 32, e o apóstolo Paulo também usou para falar de avivamento, lá em Romanos, capítulo 10, versículo de número 13. Isso aqui é, na verdade, a profecia e o derramamento do Pentecoste. Joel é o profeta do Pentecoste, do Espírito Santo. E último ponto, irmão, os últimos slides. Como eu disse para vocês, esse aqui é um desenvolvimento cronológico quanto aos profetas. Eu queria que vocês prestassem atenção para cá, para os slides, que eu trouxe aqui 8 profecias. Obadias, ele profetizou um tempo de julgamento e retaliação. Presta atenção nas mensagens. Não tinha mamão com açúcar. Olha o que eles profetizavam. Outro profeta, Joel, dia de destruição vindo aí. Aí estão as referências. Outro profeta, Amós, que o irmão Marcos falou antes de mim. Dia de grande escuridão para o mundo, mas também para Israel. Outro profeta, profeta Isaías, dia de ajuste de conta para os soberbos. Se o povo entendesse que vai ter um ajuste de contas. Vai ter, irmão. Escute uma coisa, biblicamente falando, existem 2 juízos. Quantos? Se você escapar do presente e do futuro, você não escapa. Você vai ter que... Irmão, isso é tão louco que você está morto. Morri. Não vivi minha vida louca, morri. Beleza. Só que tu vai ter que ressuscitar para ir para um tribunal, sentar diante de Deus, para prestar conta até dos teus pensamentos. Já pensou num negócio desse? Outra profecia. 5º profeta, Sofonias. Dia de grande ira da parte do Senhor ao qual se aproxima. Só lapada, irmão. Outro profeta, Ezequiel. Dia em que as nações lamentaram quando Nabucodonosor empunhou a espada do Senhor ao conquistar o ocidente. Sabe o que é interessante? Tudo que está acontecendo na história da humanidade, Deus vem falando na boca dos profetas. E não erra nenhuma, irmão. Que glória, que livro é esse? Não errou nenhuma profecia. O tempo vem passando. 800 anos de Cristo, tem um homem de Deus lá. 700 anos de Cristo, tem um homem de Deus lá. 600 anos de Cristo, tem um homem de Deus lá. 500 anos de Cristo, nenhuma profecia errou. Tudo se cumpriu. E outra, elas não eram faladas um dia antes. Pega Isaías 42. Isaías fala de Ciro. Isaías 42 fala de Ciro. Sabe quanto tempo antes? 160 anos antes. Era Deus purinho na boca deles, irmão. E era tão forte o negócio que o homem entrava no palácio, o rei estava lá, ele falava assim, prepara tua casa que tu vai morrer. É doido, era Deus, é doido mesmo, né? Que o rei falava, corta a cabeça desse homem agora que ele está falando com o rei. Sabe o que o rei fez? Foi, se jogou na parede e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Era profeta, irmão, era outra história. Hoje os profetas gostam de pedir pix. Eles não são burros, não. Burro é quem dá. Viu? Zacarias. Dia da ardente defesa de Jerusalém pelo Senhor, quando todas as nações estarão reunidas contra ela. Sabe o que Zacarias diz? Que o Senhor Jesus vai pisar no monte de Jerusalém. O monte vai se fender no meio. E o povo de Israel passará, porque o anticristo estará lá. Meu irmão, é muita guerra que está vindo por aí. E o último do Antigo Testamento, sua profecia em cerca de 435 a.C., Malaquias, diz que o dia do Senhor esmagará os perversos e os destruirá como um refúgio precedido pelo ministério de restauração do profeta Elias. Antes que Malaquias viesse, será precedido por Elias, e Elias já veio. Quem era? João Batista. Os espíritas falam que Elias era a reencarnação de João Batista. Eles falam isso, viu? Eles dizem que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Está aqui, então, esse é o livro do profeta Joel, tá? Um livro pequeno, mas que fala algumas coisas boas. Eu quero que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Bata uma palma ao Senhor nosso Deus. Pode encerrar.